Voltamos a apresentar programa Planeta Verde, uma realização do Instituto Eco Solidário. Patrocínio Petrobras, Governo Federal, Brasil, um país de todos. Apoio Rádio Planeta Diário FM. Meu, Rogério Rocco é do Instituto Chico Mendes e para a criação do Parque Nacional da Mantiqueira. Bom, nós paramos que Pindamonhangaba, Campos Jordão e tal, é mais Pinda do que Campos Jordão. E os fazendeiros que têm fazenda no topo da serra, e daí? Eles recebem? Bom, primeiro fazendo uma correção aqui, que a equipe da rádio aqui me ajudou, que eu lancei um dado muito esse eco solidário aqui, entenda. O pessoal corrigiu aqui, o Parque Nacional da Serra da Bocaina tem 104 mil hectares, eu errei só por 100 mil. Então é para mostrar a dimensão, é um parque realmente muito grande. Eu falei 4 mil que eu estava com a Tijuca na cabeça, que o Parque Nacional da Tijuca aqui tem 4 mil hectares. Então, e falando também da questão do mosaico, o mosaico de unidades de conservação é uma ferramenta que surgiu também em 2000, com a aprovação da lei que criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, e que partiu de uma realidade anterior que era a seguinte: a gente tinha locais com várias unidades de conservação, federais, estaduais, municipais e algumas eventualmente privadas, e que essas administrações não dialogavam, não se somavam. Então, pequenas deficiências e formas de tratar as coisas diferenciadas acabavam diminuindo o potencial de resultados da conservação ambiental. E o mosaico, ele surgiu como uma ferramenta para que essas administrações, a gestão dessas áreas fossem reunidas em um sistema de gestão integrado. Então nós temos já no país vários mosaicos de unidades de conservação em funcionamento, inclusive já temos o mosaico de unidades de conservação da Serra da Bocaina, que reúne unidades de conservação de 3 estados, estados de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. E esse mosaico tem melhorado bastante a gestão da região. E a criação do Parque Nacional Altos da Mantiqueira está entre uma das tarefas atuais do mosaico. Deputado Carlinhos tem que ir embora, viu? Só despedir aqui, Antônio, de você, do Rogério, Lincoln, todos. Né? Eu tenho uma atividade agora e acho que nós vamos estar juntos na telinha da Band. Hoje está marcado a TV. Isso. Né? Apenas dizer, Antônio, que eu acompanhei esse processo desde o começo. Assim que eu recebi a notícia também, achei uma coisa muito boa, muito interessante para a nossa região. E depois, fiquei assustado com a reação negativa, fomos atrás, vimos que tinha problema na condução. Estamos acompanhando e acho que agora nós chegamos num bom caminho que nós temos que investir nele, que é o diálogo. Né? Eu quero aqui ressaltar que a entrada mais efetiva do Rogério nesse processo aí está ajudando bastante, né? E eu tenho certeza que nós vamos encontrar uma solução para preservar esse recurso natural que a gente tem, né? E compatibilizar isso com a presença do ser humano, né? Um uso sustentável onde essa for a melhor solução, né? E onde precisar de uma proteção maior, que seja feito o parque. Maravilha. Tá bom? Um abraço a você, um abraço a todos. Rogério, um abraço, deputado. Você mora... A gente vai estar junto lá, Rogério, você mora na área da Tijuca, que é Rio de Janeiro, bem no centro, bem no miolo, ou você pretende morar aqui na área da Serra da Mantiqueira? Bom, eu moro em Niterói, mas eu morei um tempo dentro do Parque Nacional da Tijuca, quando eu fui para o Rio de Janeiro. Lá realmente é uma área muito especial, muito bacana. É um parque que tem dado muito certo também, teve problemas históricos que foram superados. Hoje é o parque que tem a maior arrecadação dos parques nacionais do país. Mas você é um menino ainda, né? Quem começou com isso foi o Getúlio Vargas. O Getúlio criou várias unidades nossas, criou o Vai Parque ver que Nacional ele queria do Itatiaia. namorar a Linda Batista lá no Parque da Tijuca, né? Provavelmente. Ele disse que ele era danado também, viu? Mas o Parque Nacional da Tijuca, Tijuca, a história dele é até mais antiga. É mesmo? Na época de Dom Pedro, uma área que foi toda desmatada. Porque tinha um Dom Pedro também que ele saía a cavalo, porque não tinha estrada, né? Ele ia para Santos. Daí ele brigava com a Marquesa de Santos lá e tal, e subia nervoso a serra.
Tanto que tem um Dom Pedro que deu grito, foi no grito da independência, independência ou morte. E a turminha, para puxar o saco, falou assim, o que você falar, nós falamos. Tudo ergueram espada, né? Tinha meia dúzia só. De Pina tinha até o Antônio Leite no meio, né? Daí todo mundo, não, tem cavalo de raça, esse cavalão bacana. Então ele brigava com a Marquesa de Santos, ficava nervoso ali, né? Mas me diga uma coisa. Então, mas o Parque Nacional da Tijuca, ele foi todo reflorestado. Ele foi todo desmatado para plantações de café. Mantiqueira tem tudo e já depois pronto. foi reflorestado. Então é um exemplo de 150 anos atrás. Ele faz esse processo de reflorestamento do Parque na Tijuca. Ele começou em 1861, quando foi decretado como floresta protetora de mananciais, porque ali era o abastecimento da cidade do Rio de Janeiro. Os Arcos da Lapa, que hoje são famosos por abrigar o trilho do bonde, o único bonde que restou na Santa cidade Teresa, do Rio, né? Exatamente. Ali era o aqueduto que trazia água da Isso Floresta da mesmo. Tijuca para o centro da cidade. E ele foi desativado porque a água acabou por causa da plantação de café. Foram depois buscar água na Baixada Fluminense, onde hoje é a reserva biológica do Tinguá. Então a história da conservação ambiental brasileira, ela vem desde a época do Império, com algumas iniciativas que configuraram a proteção de áreas fundamentais hoje para a sociedade. O Instituto Chico Mendes, qual você pertence, Rogério, era uma ONG. Não, tem uma ONG na Amazônia chamada Instituto Chico Mendes. O Instituto Chico Mendes, que eu pertenço, ele é uma autarquia federal, foi criada em 2007 e que assumiu algumas competências que eram originariamente do IBAMA. O IBAMA tinha uma série de competências que nos últimos anos foram sendo divididas. Ele fiscalizava e fomentava a pesca. Hoje nós temos o Ministério da Agricultura e da Pesca, que pegou o fomento, pegou parte da fiscalização, o IBAMA continua com parte da fiscalização. O Jardim Botânico do Rio de Janeiro era do IBAMA, hoje é uma autarquia federal com autonomia e depois que se tornou uma autarquia, evoluiu assim muito. Hoje, de fato, é um Jardim Botânico que é referência no país. A exploração de florestas, a exploração lícita de florestas, era também uma atribuição do IBAMA, o fomento a essa atividade. Só que ele não fomentava isso. Então foi criado o Serviço Florestal Brasileiro, que esse ainda não é uma autarquia, é um setor do Ministério do Meio Ambiente, mas vai se tornar em breve uma autarquia e que tem estimulado a exploração sustentável da floresta amazônica, através de florestas nacionais. E o Instituto Chico Mendes, ele assumiu a gestão das áreas protegidas e a conservação de espécies ameaçadas de extinção. Então os parques nacionais, reservas biológicas, áreas de proteção ambiental são de competência do Instituto Chico Mendes, e assim como os projetos como o TAMAR, o projeto de conservação de tartarugas marinhas, o projeto de conservação do peixe-boi e algumas outras espécies também é do Instituto Chico Mendes. E ao IBAMA hoje compete o licenciamento federal e a fiscalização federal. Então o Instituto Chico Mendes é uma autarquia federal, assim como o IBAMA também é. O IBAMA ficou com o aspecto fiscalizador. E o licenciamento. Não, o autorizador é do Instituto Chico Mendes, porque nós temos uma figura que é o licenciamento ambiental, mas temos uma outra que é a autorização vinculada às áreas protegidas. Qualquer empreendimento que vá se realizar no entorno de áreas federais, ele tem que ter previamente a autorização do Instituto Chico Mendes. Para o empreendedor não ficou ainda mais confuso? A gente tem um monte de órgão, quer dizer, tem órgão estadual, tem órgão municipal, e agora 2 federais, ou seja, o sujeito tem que protocolar num e protocolar no outro agora, né? Mais ou menos dizendo. Não ficou mais complicado ainda para o cidadão? Ficou mais complexo, em alguns aspectos mais complicado, sim, de fato. Agora, o mercado... de uma forma geral, a indústria, o comércio, as atividades econômicas, elas estão hoje se preparando e a gente encontra muitos setores que já estão muito bem preparados para lidar com essa complexidade ambiental e que se saem bem delas. Se você conhece o sistema, e hoje a gente tem também um conjunto de profissionais que atuam na área ambiental bastante preparado para atuar e muita gente querendo entrar nesse mercado, então essas novas exigências, elas, algum tempo atrás, elas eram só complicadores.